Olá, queridos alunos. Meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências, vou falar sobre biomas brasileiros e esse assunto é voltado para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental e faz parte de um grande tema chamado Vida e Evolução. O objetivo principal desta aula é permitir que o aluno possa identificar a diversidade de biomas brasileiros, bem como suas principais características. Então é isso, nós precisamos entender quais são aqueles biomas brasileiros, mas antes de entender esses biomas brasileiros é importante entendermos o que é um bioma. E é o que vamos fazer agora. Eu vou falar um pouco com você sobre alguns conceitos básicos na ecologia que vão nos permitir compreender o conceito de bioma. Um conceito importante em ecologia é o conceito de fatores bióticos e fatores abióticos. Quando nós falamos de fatores bióticos e abióticos, nós estamos falando de fatores que causam mudanças no ambiente. Quando esse fator é um fator biótico, estamos falando de fatores vivos, ou seja, de seres vivos. Quando falamos de fatores abióticos, estamos falando de elementos não vivos. O que seriam elementos não vivos? A chuva, o clima, a temperatura. Então, são elementos não vivos que influenciam o ambiente. Então, basicamente, nós temos essas duas ideias, fatores bióticos, que são fatores vivos, e os abióticos não vivos. Bom, quando a gente fala de ecossistemas, nós estamos falando de um dos conceitos mais amplos da biologia. Eu posso determinar que um indivíduo, ele pode pertencer a uma espécie ou não, mas um indivíduo ele é representado por um organismo apenas. Se eu falar em espécie, agora eu já estou falando de seres vivos que fazem parte de um mesmo grupo, da mesma espécie. Eu posso falar de população, e aí quando eu penso em população, eu estou pensando em vários seres vivos convivendo numa determinada região. E esses seres vivos convivendo ali são seres vivos da mesma espécie, seria uma população. Eu ainda tenho o conceito de comunidade. No caso da comunidade, eu estou falando então não só de uma espécie vivendo junta, estou falando de várias populações ou indivíduos de várias espécies diferentes se relacionando no ambiente. E finalmente a gente chega em ecossistema. O ecossistema é um conceito tão amplo que ele não só inclui esses seres vivos, não só inclui várias comunidades, várias populações, como inclui também os fatores abióticos. Então, quando a gente pensa em ecossistema, eu não posso falar que é uma pracinha onde vive um pardal, um cachorro, 3 gatos. Não, ali eu até posso falar que tem uma comunidade ali naquela praça, mas eu não posso chamar de ecossistema. Ecossistema, então, trata-se de uma região muito grande, que o clima pode ser bem definido e, além disso, você tem uma região onde estão vivendo vários seres vivos, várias comunidades, e a relação delas com os fatores abióticos, ou seja, com os elementos não vivos, como a água, o ar, a temperatura, o clima. Então, essa é a ideia de ecossistema, e quando nós falamos de biomas, que é o assunto principal da aula de hoje, nós estamos falando de ecossistemas. Então, os biomas brasileiros são ecossistemas brasileiros, eu posso dizer isso. Quais são os biomas brasileiros? Nós temos a Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, Cerrado e Caatinga. Hoje vou dar destaque para os 3 primeiros, Amazônia, Mata Atlântica e Pampa. Os demais serão tratados na próxima aula. Vamos começar então com a Amazônia. Toda vez que pensamos na floresta amazônica, é comum pensarmos em árvores de grande porte. E essa imagem exemplifica bem isso. Bom, a floresta amazônica realmente ela possui árvores de grande porte e isso não é apenas uma característica da floresta amazônica. Nós vamos ver também em outros biomas aqui. Bom, a floresta amazônica então ela é a maior floresta tropical do mundo, abrangendo cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados.
Então destacam-se árvores de grande porte, e um exemplo é a castanheira do Pará, que pode chegar a mais de 40 metros de altura, e as seringueiras, que também podem alcançar mais de 30 metros de altura. São árvores realmente gigantes. Essas árvores costumam ter folhas grandes e perenes, né? Folhas que elas permanecem o tempo inteiro, mesmo com as mudanças climáticas. Bom, a maior porção da Amazônia está localizada no Brasil. Apesar de uma parte da Amazônia também incluir o Equador, Colômbia, entre outros países vizinhos, é importante destacar que o Brasil contém a maior parte da floresta amazônica. Possui a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo. Olha a importância da Amazônia para o mundo, não só para nós. A maior diversidade de fauna, quando a gente pensa em fauna, estamos falando de animais. E flora, quando falamos de flora, estamos falando dos vegetais. Bom, a flora, ela pode ser fundamental para a descoberta de novos medicamentos. Substâncias dessa flora são sempre muito pesquisadas para a procura de medicamentos, cosméticos, entre outras possibilidades. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. Olha aí outra grande importância da floresta amazônica, ou do bioma Amazônia. E aqui agora a gente está falando, olha só, eu falei ali atrás de fauna e flora, grande biodiversidade, fatores bióticos, a gente está falando de vida. E aqui quando a gente pensa em água doce, a gente está pensando num fator abiótico, a gente está pensando em água. Água não é um ser vivo, é um elemento da natureza que faz parte desse grande ecossistema. Qual que seria o clima da Amazônia? Bom, primeiro, quente e úmido, com temperaturas médias anuais em torno de 25 graus e elevada precipitação anual. Bom, se o clima é quente, significa que é uma região muito exposta ao sol, principalmente porque está numa região próxima à linha do Equador. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, essa exposição ao sol favorece o crescimento de plantas grandes, por isso árvores tão grandes. Claro que não só o sol é o suficiente para isso, mas sim, a luminosidade, a luz solar vai permitir que essas plantas tenham uma grande eficiência no processo de fotossíntese. Também é um clima úmido. Outra coisa que as plantas precisam para crescer muito. Se o clima é quente e úmido, isso está favorecendo, então, o tipo de floresta que se formou ali. Por isso, a floresta amazônica, esse bioma Amazônia, possui árvores tão grandes, majestosas. Bom, o solo é pobre em nutrientes e arenoso. Aqui, parece que eu estou contradizendo o que eu disse antes, não é verdade? Eu disse que a planta, para crescer muito, ela precisa de água e luminosidade, que no caso aqui tem a ver com calor também, por causa da região próxima à linha do Equador. Só que o solo é pobre em nutrientes e arenoso. Como eu explicaria árvores tão majestosas crescerem num lugar onde o solo é pobre e arenoso? O que é um solo arenoso? É um solo que tem muitos grãos de areia. Normalmente, um solo com muitos grãos de areia não é um solo bom para se plantar. Um solo bom para se plantar, ele tem que ter mais matéria orgânica e é bom que ele tenha um pouco de areia, um pouco de silt, um pouco de argila, tem que ser um solo mais moderado. E o solo é pobre. Como que essas plantas se mantêm, então? A verdade é que o solo da Amazônia ele é pobre porque essas plantas também elas gastam muitos nutrientes. Isso é um dos motivos. Outro motivo, lá chove muito. E a água da chuva ela acaba varrendo, vamos dizer assim, empurrando nutrientes também da superfície do solo. Essas plantas da floresta amazônica são mantidas principalmente pela serrapilheira, que é aquelas folhas das árvores que caem, aqueles restos de árvores, elas já ficam ali na superfície do solo e alimentam rapidamente o solo
e, consequentemente, alimentam as plantas. Essa serrapilheira, mais os animais que morrem ali no solo da floresta amazônica, é que mantém essas exuberantes árvores que crescem nessa região. Vamos para a Mata Atlântica. Bom, aqui temos uma figura representativa. A Mata Atlântica, ela já ocupou cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. No entanto, restam aproximadamente 52 mil. Olha o tanto de área que a Mata Atlântica perdeu. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados foram perdidos. Sem dúvida, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado pelo ser humano, pelo menos aqui no Brasil. Bom, tem árvores de grande porte também, assim como na floresta amazônica. Só que aqui tem uma diferença. Além das árvores de grande porte, com folhas largas e perenes também, a parte mais densa da Mata Atlântica, a parte onde tem uma quantidade maior de plantas juntas, é uma parte onde que é representada por plantas mais arbustivas, ou seja, arbustos são árvores mais baixas, né? Pequenas árvores. Então essa é uma diferença aí em termos de vegetação em relação à floresta amazônica. A Mata Atlântica, ela ocupa originalmente a região costeira do Brasil. Então a gente pensa assim, aquela região do Brasil que é cheia de praias, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas se você pegar lá do Nordeste do Brasil, descendo do Nordeste até o sul do Brasil, na região que faz encontro com o Oceano Atlântico, você tem a Mata Atlântica naquela região ali. Agora, é claro que a maior parte dessa Mata Atlântica foi perdida. Qual seria o clima? O clima seria equatorial, mas não em toda a extensão da Mata Atlântica, apenas na região nordeste do país. Esse clima equatorial também coincide com o clima da floresta amazônica, que é quente e úmido. Só que à medida que você desce, você vai ter nas regiões mais ao sul do nosso país o clima temperado. E aí a temperatura média vai variar aí entre 14 e 21 graus, dependendo da região que está essa Mata Atlântica. Também possui altos índices pluviométricos, ou seja, chove muito, assim como é o caso do bioma Amazônia, e elevada umidade do ar, com escassez de períodos de estiagem. Períodos de estiagem, então, quer dizer que você tem poucos períodos em que não há chuva. Essa é a ideia geral. A Mata Atlântica compreende a região onde se localizam 7 bacias hidrográficas que abastecem cerca de 110 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população brasileira é abastecida por bacias hidrográficas que são provenientes da região de Mata Atlântica. Os solos geralmente eles são rasos, o que não é muito diferente do solo do bioma Amazônia, e são mais ácidos. É só pensar na questão de acidez, né? A gente tem o limão, quando a gente pensa em acidez, a gente pensa no limão, ele tem um perfil ácido. Então é um solo mais ácido. A pouca profundidade desse solo, o fato dele ser raso e os altos níveis de chuva proporcionam processos erosivos e deslizamentos nas partes mais altas. Então você tem um solo muito raso, você não tem um solo muito profundo, ele é raso e recebe muita chuva. O fato dele ser raso faz com que esse solo seja muito mais frágil, muito mais suscetível aos processos erosivos causados pela chuva, por exemplo. E finalmente, vamos falar aqui do Pampa, que é o último bioma que falaremos hoje. Aqui uma figura representativa do Pampa, você logo já olha para o Pampa e já vê um monte de gramínea. E você já percebe que aqui é uma região onde predomina a criação de gados. Então, o termo Pampa, ele vem de uma língua indígena que significa plano. São regiões mais planas. Quase você não vê montanhas ou depressões, você tem uma região mais plana. Pode ser chamados também de campos sulinos, porque se localiza no sul do nosso país.
e ocupa cerca de 2% do território brasileiro apenas. Então, ocupa uma pequena parte do território brasileiro. Predominância de gramíneas e pequenos bosques arbustivos, mas principalmente, vou deixar claro, que as gramíneas, sem dúvida, seria a vegetação que caracteriza melhor esse bioma, o Pampa. Abrange o território do estado do Rio Grande do Sul e países vizinhos como Uruguai e Venezuela, e o Pampa apresenta grande biodiversidade. Então, apesar de ser uma região formada por gramíneas e ter alguns pequenos bosques com arbustos, o Pampa ainda assim possui grande biodiversidade. Todavia, lembrando aqui que a região de Pampa é uma região muito aproveitada para a pecuária. Qual seria o clima dessa região de Pampa? Bom, aqui vale lembrar o seguinte, quando falamos aqui do bioma Amazônia, eu disse que estava próximo à linha do Equador. E aí, quando a gente está próximo à linha do Equador, próximo ao centro da Terra, vamos pensar assim, né? Aquela linha que divide na horizontal o planeta Terra, é uma linha imaginária. A gente pensa que todos os países e todas as regiões que estão ali próximos do centro daquele globo, então você tem o globo terrestre e você tem o centro da Terra dividido assim na horizontal. Esse centro da Terra, esse meio, essa linha horizontal imaginária, ela também identifica uma região que recebe uma grande quantidade de luz solar e, portanto, são regiões quentes. E isso aconteceu com o bioma Amazônia. Isso aconteceu com parte do bioma Mata Atlântica, que também está na região aí, tropical do globo, que está aí próxima, acima dos trópicos, entre o trópico e o Equador. Agora, o Pampa ele tem uma característica diferente, ele tem um clima temperado, porque a região do Pampa está localizada lá no sul do Brasil, não está mais próximo da linha do Equador, está muito mais próximo do trópico, e com isso, o Pampa ele já tem a característica do clima temperado. E o clima temperado ele predomina entre os polos e os trópicos. Por isso, o clima aqui no Pampa, que é da região sul do Brasil, é um clima temperado, do tipo subtropical frio, apresentando temperaturas médias de 19 graus e altos índices pluviométricos. Vamos pensar mais uma coisinha aqui. Eu disse que na Amazônia e em parte da Mata Atlântica cresciam-se árvores exuberantes, porque recebia muita luz do sol. Aqui a gente já está falando de uma região com temperaturas baixas e que recebe menos luz solar, o que não favorece o crescimento de grandes plantas. Possui duas bacias hidrográficas, a Bacia Hidrográfica Costeira do Sul e a Bacia Hidrográfica do Rio da Prata, as quais apresentam elevado potencial hidrelétrico. Então, essas bacias são importantes na produção de energia elétrica. Os solos são geralmente pouco férteis e propícios à erosão. Esse bioma apresenta, então, uma particularidade, as 4 estações bem definidas, que também está relacionado com a sua posição no planeta Terra. A região temperada do planeta, de clima temperado, que está entre os polos e os trópicos, normalmente tem estações do ano bem definidas. Quais foram os pontos principais aqui dessa aula? Nós tratamos da Amazônia, que é representada por árvores majestosas, Mata Atlântica, que tem tanto árvores majestosas como também regiões de árvores arbustivas, e temos o Pampa, que é representado por gramíneas. E rapidamente vamos responder aqui 2 perguntinhas só para treinar essa ideia. Por que o solo da Amazônia é um solo pobre e arenoso? O que eu disse lá no começo? Arenoso porque possui muitos grãos de areias, pobre porque essas plantas majestosas utilizam muitos nutrientes do solo e, portanto, é considerado um solo pobre em nutrientes, além da quantidade de água que cai lá por causa do alto índice pluviométrico, ou seja, grande quantidade de chuvas durante o ano. E que tipo de clima está relacionado ao bioma de Mata Atlântica? A gente tem 2 climas, né, na Mata Atlântica. Quando está mais na região nordeste do nosso país, a gente tem um clima equatorial,
e quando se aproxima mais do sul do país, a gente tem um clima de perfil mais temperado. Essas são as ideias que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Eu agradeço a você e desejo bons estudos.